para que a gente consiga entender como manejar os animais da forma mais correta possível, precisamos também, obviamente, entender um pouco sobre a forma como eles enxergam o mundo, né? Então, bovinos têm os mesmos órgãos do sentido que nós temos, visão, paladar, olfato, audição, com algumas particularidades, algumas diferenças, obviamente. Então, vamos a elas. Em primeiro lugar, os bovinos têm uma capacidade olfativa, ou seja, de sentir cheiro, melhor do que a nossa. Enquanto nós, seres humanos, sentimos os cheiros normais que a gente está acostumado, eles têm uma capacidade, por exemplo, de sentir ciúme nas fêmeas. O ser humano não tem essa capacidade. Essa alta capacidade de sentir cheiros, odores, também faz com que eles consigam sentir, por exemplo, substâncias de alarme na urina. Então, um animal manejado da maneira bruta, incorreta, que fica nervoso, ele começa a urinar frequente no chão, e aí outro animal que está vindo atrás sente aquele cheiro e acaba ficando nervoso junto, né? Essa é a hora de, às vezes, a gente falar assim, não, vamos parar o serviço que a gente está fazendo, vamos tomar um café, daqui a pouco a gente volta, ou simplesmente a gente para de mexer com aquele animal que está dando trabalho, mais trabalho, e começa a trabalhar passar outros animais na frente. Bovinos são animais gregários, ou seja, ele gosta de ficar junto. Então, quando eu começo a passar outros animais do mesmo grupo dele, chega uma hora que ele começa a olhar para trás e fala, não, eu estou vendo meu grupo passar para frente, eu vou acabar indo para frente também. Essa paciência que às vezes nós não temos, né? A gente, uma vez que o animal está dando trabalho para ser embretado, por exemplo, né, passar da seringa para o brete, ou do embute para a seringa, eu quero logo atropelar ele e levar de qualquer forma, às vezes no laço, às vezes na pancada, e isso faz com que os manejos posteriores sejam sempre piores, né? Então, se a gente tiver essa cabeça fria, parar e tocar outros animais na frente, provavelmente a gente, até o final do grupo de trabalho que está sendo manejado, esse animal vai acabar indo porque algum animal companheiro dele passou para frente, tá? Outra característica dos animais em relação aos sentidos, ele tem uma capacidade auditiva melhor do que a nossa, tá? Então, enquanto os seres humanos escutam de 20 Hz, que são aqueles sons mais graves, vai, vem, ei, ou, né, os sons de aboio, que normalmente os vaqueiros antigos usavam bastante, o próprio berrante, até 20 kHz, que são sons agudos, como esse daqui, ó, os bovinos têm uma capacidade auditiva de 23, muito próxima da nossa, nos sons graves, até 35 kHz, ou seja, quase o dobro do nosso, no caso dos sons agudos. Isso é importante porque a gente pode pensar o seguinte, não precisa gritar o boi. Ele escuta muito bem, tá? Essa é importante. E outra, normalmente os bovinos eles ainda têm a capacidade de associar barulho com o manejo que é feito. Imagina uma fazenda onde o trabalho é na base da pancada, grito, correria o tempo inteiro. Esse animal tem uma tendência a, na hora que ele escuta barulho, ele já, lá vem porrada, né? Está acostumado, porque a fazenda está fazendo esse manejo no dia a dia, certo? Bom, eles também têm uma capacidade de sentir as coisas pela pele, mas, Adriano, o bovino não teria o couro grosso? Tem, verdade, ele tem o couro grosso. Só que cada um desses sensores, o sensor que sente a pressão, o sensor que sente o calor, o sensor que sente a dor, eles não estão posicionados debaixo do couro, eles estão por cima do couro. Ou seja, o couro dele podia ser dessa grossura, ainda assim eles teriam capacidade de sentir. Todos esses sensores estão ali por cima da pele, tá? Então, mais um mito, né, que se tem, o bovino não sente nada porque ele tem o couro grosso. Na verdade não é isso, porque todos os sensores estão por cima. Mas, Adriano, faz uma marca-fogo no boi, o boi faz bé, faz uma marca-fogo em qualquer ser humano, ele vai pular, xingar, gritar. Essa diferença de expressão da dor se deve ao fato de que os bovinos na natureza são animais que são presas, e como presas eles sofrem calado para tentar fugir, né? É muito comum a gente perceber isso, por exemplo, quando você prende um animal dentro de um tronco de contenção, se você dá uma pressão necessária, ele fica quieto.
se você dá um pouquinho de alívio ali na pressão, ele já começa a se debater tentando sair, justamente porque ele sente essa facilidade de fugir. E se está muito preso, ele não fica quieto, que ele faça, vou fingir que eu estou paradinho para o pessoal aliviar a pressão e soltar. Tá? Na natureza é isso que ele acaba fazendo. Nós, na natureza, por outro lado, somos predadores, então a gente pode sofrer o tanto que a gente quiser, não vai vir outro bicho para nos atacar. Tá? E olha, eles têm a capacidade de sentir isso daí. Eu encosto o dedo no couro do animal, ou uma mosquinha pousa em cima dele, ele treme o couro e balança o rabo para tirar. Se ele tem a capacidade de sentir uma mosquinha que pousa em cima dele, ele treme o couro e balança o rabo para tirar, ele não vai sentir então uma pancada, uma ferroada, um choque, uma pedrada? Fora que, imagina um animal que não quer entrar numa instalação de forma nenhuma. Não faz o mínimo sentido eu tacar uma pedra na cabeça dele, ele não vai pensar, oh meu Deus do céu, o que eu estou fazendo de errado, eu tenho que entrar dentro da instalação. Não é assim que ele pensa, né? Então, algumas ações que nós tomamos no dia a dia dos manejos, elas são mais para nosso psicológico do que para realmente funcionar para o animal. Não funciona, isso é um tipo de coisa que não funciona fazer com os animais que não querem entrar numa instalação. Tá? E eles têm a capacidade de sentir calor, tanto quanto nós. Então, se eu coloco sombra para esses animais, num dia de muito calor, ele vai utilizar essa sombra. Né? Então, se ele tem a possibilidade de usar a sombra, ele vai usar, e normalmente isso se traduz também em ganho de peso, em ganho de motilidade espermática, como eu vou falar mais adiante nesse treinamento nosso aqui. Tá? Outra coisa que a gente tem que se preocupar em relação a isso, como eles têm a capacidade de sentir calor e eles sofrem por conta disso, quando eu coloco os animais, quando eu embarco os animais dentro de um caminhão, e hoje os caminhões boiadeiros estão vindo cada vez mais fechados, né, de metal, e logo depois do embarque, o pessoal ainda fica esperando a nota fiscal, os documentos necessários para poder liberar o caminhão, ou tem fazendeiro que prefere liberar o primeiro caminhão que embarcou só depois que o último caminhão acabou de fazer esse processo. É muito importante que o caminhão fique esperando na sombra, tá? Porque a única forma de ventilação desses veículos é justamente com ele em movimento. Tá? O ar circula por cima, e com o caminhão parado, aquilo vai esquentando, o lateral de ferro. A gente mesmo não consegue ficar com a mão parada, ali encostada por 10 segundos, que já queima a mão, já tem vontade de tirar. E a única forma disso ventilar, de resfriar, é com o caminhão em movimento. Tá? Então, ou a gente termina o embarque e já libera os veículos para poder circular, ou tenta colocar eles num lugar sombreado, justamente para diminuir esse estresse desses animais ali dentro. Tá? Bom, bovinos também têm a mesma capacidade que nós temos de sentir gosto, com algumas diferenças, obviamente, distribuição das papilas gustativas na língua, concentração delas, mas eles têm capacidade de sentir doce, salgado, amargo, azedo, da mesma forma que nós, e isso faz com que eles, por exemplo, tenham preferências. Né? Ele pode escolher um capim mais tenro em relação ao outro. Isso é muito comum quando eu tenho pastagens consorciadas, quando eu misturo pastos em estágios desenvolvimento separados, diferentes, né? Vegetativos diferentes. Se eu tenho um capim mais tenro, ele vai preferir aquele. Se eu tenho um capim mais passado, ele vai preterir, não vai querer comer ele. Também acontece dele rejeitar a forragem contaminada por placas de fezes. Isso também faz com que ele selecione os locais onde ele vai estar pastejando. Tá? Então é importante que a gente conheça isso para poder fazer as devidas distribuições e os devidos controles de manejo ali dentro. E aí esse o mais importante dos órgãos dos sentidos, que é a visão. Né? Por que ele é o mais importante? Porque quando eu quero conversar com alguém que não fala a minha língua, a forma correta de eu fazer isso, né, normalmente, é por gestos. Né? Então eu vou fazendo alguns gestos que sejam indicativos daquilo que eu quero que essa pessoa entenda. Com os bovinos não é diferente. Eu vou gesticular com ele. Obviamente eu não vou fazer os mesmos gestos que eu faria como se fosse com uma pessoa, porque ele não vai entender do que se trata. Né? Então eu tenho que fazer gestos que sejam próprios à capacidade de entendimento dele.
né? Só que tem alguns problemas. Bom, tem uma vantagem. O bovino ele tem uma capacidade de enxergar à noite melhor do que a nossa, né? Bovinos têm essa película amplificadora no fundo dos olhos, que a pouca luz faz com que ele consiga enxergar melhor do que nós. Essa é a única vantagem. Tirando isso, os bovinos têm, por exemplo, uma capacidade limitada de visualização com os dois olhos. Por que isso é importante? Porque é isso que nos dá a noção de profundidade. Enquanto nós, seres humanos, temos uma capacidade de visualização de 140 graus, aqui na frente eu consigo ver com os dois olhos, uma pequena porção aqui do lado direito eu enxergo com o olho direito, uma pequena porção do lado esquerdo eu enxergo com o olho esquerdo. O bovino é o diferente de nós, né? Ele tem uma capacidade de visualização com os dois olhos de 30, 50 graus aqui na frente, e a maior parte do que está do lado direito ele enxerga só com o olho direito, a maior parte do que está do lado esquerdo ele enxerga só com o olho esquerdo, né? E a zona cega atrás, que nós temos também, a dele é menor do que a nossa. Tá bom? Vamos fazer um teste de por que isso é importante para eles. Vocês aí, façam um exercício. Coloque o dedo aqui na frente. Feche um dos olhos. Abra esse olho e feche o outro. Ou, quem não der conta, tampa com o dedo ou com a mão. O que aconteceu com o dedo? Ele mudou de lugar, né? Mas vocês mexeram o dedo? Não mexeram. Provavelmente não mexeram o dedo. Isso acontece porque o nosso olho direito posiciona o dedo num ponto, o nosso olho esquerdo posiciona ele em outro. Se o bovino tivesse a capacidade de colocar a pata aqui na frente, fechar um dos olhos, abrir e fechar o outro, uma das patas dele ia estar aqui longe, a outra bem distante. Por quê? Porque quanto mais aberto o ângulo do olho, maior é essa diferença de distância aparente. Tá? Vamos fazer outro exercício agora. Devolve o dedo aqui na frente e coloca o outro dedo em cima. Imagino que para todo mundo tenha sido fácil fazer isso, né? Os bovinos, se tivessem a capacidade de fazer isso, provavelmente eles iam ver de outra forma. Como que seria? Vamos testar, vamos tentar fazer como se fôssemos bovinos. Coloque o dedo de lado, olhando para frente, de modo que você veja que o dedo está ali, mas não vale virar o olho nem virar a cabeça. Agora põe o outro dedo em cima. É mais difícil, a gente perde a noção de profundidade quando você olha com um olho apenas, certo? Ou seja, para um bovino, essa estrutura que vocês estão vendo aí, ela parece o quê? Quando eu tenho uma instalação mal direcionada, ou seja, ela não leva em conta o trajeto do Sol, ela acaba fazendo com que as estruturas projetem sombra no caminhar do animal, né? No caminhar do boi, que é o que está acontecendo nesse caso. Né? E aí, dessa forma, eu tenho problemas para o animal se deslocar. A gente entende que isso é sombra, eles não, eles vão olhar isso e parece para eles um mata-burro. Inclusive, é por isso que os bovinos não passam nos mata-burros. Eles não sabem onde está o pau, onde está o buraco, onde está o pau, onde está o buraco. E nesse caso parece muito com um mata-burro, né? Uma pouca sombra também já é suficiente para atrapalhar a passagem dos animais. Então, nesse caso que vocês estão vendo aí, essa novilha, que tem ido pouco ao curral, ou nunca tinha ido no curral antes, ela vê essa sombra ali projetada e ela fica na dúvida, mas o que será que está acontecendo? Esse buraco eu não consigo passar por ele, né? Tá estranho isso. E aí quando você coloca um outro animal que tem mais experiência, uma vaca, por exemplo, que já passou pelo curral várias vezes, que ela sabe que isso é uma sombra, já sabe, ela aprendeu, ela não vê, ela aprendeu. Aí isso dá confiança da novilha passar junto com ela, né? Então demonstrando que os animais podem aprender sobre as estruturas no curral. Só que a primeira vez que ele vai ali, se esse dimensionamento, esse direcionamento da instalação fornece sombra em alguns lugares, isso vai dificultar a passagem dos animais. E isso vai desde os currais quanto nos caminhões. Nesse caso, é a mesma ideia, né? Eu tenho metade do embarcador com sol, metade do embarcador com sombra, e aí o bovino fica na dúvida, por onde que eu devo caminhar? Por essa parte escura que está parecendo um buraco? Ou por essa parte clara, mas eu
se eu for pisar ali, eu vou acabar caindo nesse buraco que tem do lado, né? E isso faz com que os animais percam tempo e as pessoas percam a paciência para fazer isso, né? Para conduzir esse efeito. Mesma coisa nesse outro exemplo. Eu tenho sombra, sol e sombra. O que a gente imagina que vai acontecer? Sem ver o vídeo, eu já imagino. Bom, ele vai achar que aqui é um buraco e ele vai saltar. E é exatamente isso que acaba acontecendo. Os animais passam por ali, saltando, porque eles imaginam que ali tem um buraco, né? E é muito comum também, uma outra imaginação nossa aqui, vamos ver, como é que é construído uma carroceria de caminhão boiadeiro? Ela é colocada uma porteira no meio. Como que os animais viajam dentro desse caminhão boiadeiro? De lado. Então ele viaja de lado e quando ele abre a porteira, o que ele viu nesse lugar? Nada, porque eles têm dificuldade de enxergar somente com um dos olhos, eles têm noção de profundidade. E aí, nesse caso, o boiadeiro, o motorista, ou os funcionários, nesse caso é no frigorífico, ficam ali chamando a atenção para o animal para a lateral, e obviamente ele não vai olhar para a porteira, que é onde ele tinha que olhar para poder sair, né? A sugestão que a gente dá nessa hora é: chame a atenção do animal para a porteira e não para a lateral. Porque quando eu chamo a atenção dele na porteira, ele passa a ver que a porteira está aberta. Dessa forma, não tem sucesso. E aí, choque, bandeirada na cara, às vezes ferroada, cutucão, e tudo isso a gente acha desnecessário, né? E aí, para finalizar a visão desses animais, uma coisa muito importante é a gente conhecer sobre a zona cega, né? Então a zona cega está localizada exatamente atrás do corpo do animal. A nossa é bem maior do que a deles, mas se eu me posiciono exatamente atrás dele para conduzir ele para frente, ele não vai me ver. Não me vendo, ele fica parado, certo? Se ele souber que eu estou lá, ele vai virar a cabeça. E quando ele faz isso, a zona cega vira junto com ele, com a cabeça dele, né? Virando junto com a cabeça, aí sim ele consegue me visualizar com a visão periférica dele, que é ruim, ele vê vultos, mas ele sabe que eu estou ali, né? E aí, para poder me colocar no campo de visão melhor, que é a visão binocular que tem na frente dos olhos, o que ele vai fazer? Ele vai virar completamente. E aí, quando ele faz isso, ele fica circulando comigo e não anda para frente. Ou seja, uma maneira ruim de conduzir esse animal para frente é posicionar exatamente atrás, porque ele vai estar sempre virando a cabeça para poder me manter no campo de visão dele, e isso faz com que ele fique dando voltas comigo ali o tempo inteiro, tá? Então isso não é produtivo, não é eficiente. Quando eu estou com uma bandeira na mão, por exemplo, eu posso usar a bandeira, que eu acabo esticando ela na diagonal, de modo a que a bandeira entre no campo de visão dele, por mais que eu esteja na zona cega, e aí eu consigo colocar a bandeira no campo de visão, e isso acaba facilitando. Então, se eu por algum motivo tiver que me posicionar, às vezes ele está num corredor estreito, eu não tenho como conduzir ele de lado, e eu vou ficar exatamente atrás, o ideal é eu utilizar uma bandeira na minha mão para poder fazer essa condução, tá? Resumindo, então, nós temos aqui na frente o campo de visão binocular. Tudo que está do lado direito ele enxerga com o olho direito, o que está do lado esquerdo ele enxerga com o olho esquerdo, e a zona cega exatamente atrás do corpo dele, que ele não vai estar vendo nada, certo? E aí entramos na parte de comportamento desses animais, que é importante para a gente também manejar eles, baseado nas informações adquiridas sobre os sentidos desses animais. O primeiro conceito que eu preciso passar para vocês é em relação à distância de fuga. O que é a distância de fuga? É a distância máxima que os animais deixam chegar próximo dele antes que ele fuja. Tá? O nome é muito fácil de decorar. Distância de fuga, então, é a distância máxima que ele deixa chegar perto dele antes de fugir. Tá? Por que ela é importante? Imagina que eu tenho, como no desenho aí, uma área onde ele tem 10 metros de lado, né? Então 10 por 10 por 10 por 10, e eu coloco dentro dessa instalação, dessa divisória do curral, um animal que a distância de fuga dele seja de 12 metros, ou seja, 2 metros a mais do que o que tem na instalação, tá?
O que acontece quando eu me posiciono junto com esse animal de 12 metros? Ele começa a tentar fugir. Ele se joga na cerca para poder fugir e não consegue, certo? E vamos trocar esse animal. Vamos colocar agora um animal que a distância de fuga dele seja de 3 metros só. Então, quando eu entro dentro da instalação, ele está 3 metros longe de mim. Se eu ando numa direção, ele anda para outra. Eu venho passando, ele vem passando, eu vou para lá, ele sai. Qual dos dois animais é mais fácil de manejar? O de 12 metros de distância de fuga ou de 3 metros de distância de fuga? De 3 metros. Por quê? Porque ele deixa eu me aproximar dele, passar, afinar o gado, por exemplo, na hora de passar na porteira, eu consigo fazer essas apartações muito mais fácil. O que faz com que o animal tenha 3 ou 12 metros de distância de fuga? Manejo, né? Quanto melhor o meu manejo, menor vai sendo a distância de fuga. Quanto pior o manejo, pior será a distância de fuga. Ou seja, muitas vezes o pessoal fala, fazendas que compram gado, gado vem de compra de outras fazendas. Não, eu não consigo manejar de forma correta esse animal porque ele veio já com uma reatividade mais alta. Só que quanto mais eu vou responder a reatividade do animal com brutalidade, mais reativo ele vai ficando, certo? Então, o meu manejo, de uma forma geral, a reatividade do animal, ele é reativa, a palavra é muito correta nesse sentido, ele reage sempre ao manejo que eu estou fazendo com ele. Quanto pior o manejo, mais reativo ele fica. Quanto pior o manejo, mais reativo ele fica. Quem tem que quebrar esse ciclo é justamente o ser humano, ele que tem a capacidade de raciocínio para pensar assim, bom, se a reatividade dele está mais alta, eu vou manejar ele com mais calma. A tendência dele é começar a perceber que nada de ruim está acontecendo, ele diminui um pouquinho. Eu manejo com mais calma ainda, ele diminui mais um pouco. Eu manejo com mais calma, ele diminui mais um pouco. Então nós é que temos que quebrar esse ciclo. Se a gente for sempre responder à reatividade do animal, o manejo vai ficando cada vez pior. E não é isso que a gente quer. Tá? E o outro conceito que a gente tem que passar para vocês, que influencia esse manejo e é muito atrelado à visão, é justamente o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o ponto, normalmente localizado na paleta do animal, onde, se eu passo o ponto de equilíbrio para trás, estando dentro da zona de fuga, esse animal tem uma tendência a andar para frente. Se eu passo o ponto de equilíbrio para frente, estando dentro da zona de fuga, esse animal tem uma tendência a andar para trás. Né? Então, nesse vídeo, a gente consegue perceber isso. Aquele vaqueiro vem entrando na distância de fuga do animal, já passado o ponto de equilíbrio para trás, e os animais vão se deslocando para frente, conforme ele vai fazendo essa movimentação. Simples assim. Tá? Então, na prática, seria mais ou menos isso aqui. Os animais estão enfileirados no tronco coletivo. E à medida que eu vou passando o ponto de equilíbrio desses animais para trás, esses animais vão andando para frente. Então, eu passo o ponto de equilíbrio do primeiro, ele vai para frente, passo o ponto de equilíbrio do segundo, ele vai para frente, passo o ponto de equilíbrio do terceiro, ele vai para frente. Né? Imagina que esse último animal não entrou dentro do tronco de contenção, parou ali na frente. O que aconteceria se eu voltasse caminhando ao lado deles até tentar tocar esse bicho para frente? Muito provavelmente ele voltaria para trás, porque eu estaria vindo na direção contrária, passando os pontos de equilíbrio desses animais para frente, ou seja, a tendência deles é andar para trás. Uma forma de evitar que isso aconteça é saio da distância de fuga e retorno de novo pela frente. Essa é uma das possibilidades. Ela é a mais utilizada, mais antiga. Mas hoje eu proponho uma coisa diferente para vocês. Imagina que no tronco de contenção caiba somente um animal, como realmente cabe, só um animal, lá no brete onde você faz a contenção do bicho. Se cabe só um animal, por que eu vou mandar 3 ao mesmo tempo? Então o ideal é, passo o ponto de equilíbrio do primeiro animal, retorno com ele. Ele entrou, foi trabalhado, soltou. Passo o ponto de equilíbrio do segundo e volto com ele. Trabalhou, soltou. Passo o ponto de equilíbrio do terceiro, volto com ele, trabalhou, soltou. Dessa forma, eu estou sempre posicionado na frente do próximo animal. Né?
Só que para isso dar certo, uma coisa tem que acontecer, que é essa pessoa que fica aqui no pré-box, no caso do frigorífico, ou na espera, no caso das fazendas, né, espera para ser trabalhado no tronco de contenção. Essa pessoa, ela não pode sair dali, né? Então, no nosso planejamento da quantidade de pessoas que serão necessárias para a realização do trabalho, eu tenho que contar com uma pessoa que vai ficar sempre posicionada neste local, na transição entre o box ou o tronco de contenção e o tronco coletivo, né, que vem conduzindo esses animais para frente. E isso vai facilitar bastante o nosso serviço. Se eu tiver ainda por cima uma porteira que fique posicionada nesse ponto, melhor ainda, porque aí eu posso realmente colocar esse animal neste pré-box ou espera e manejar os outros animais lá atrás, porque aí não vai me atrapalhar. Ele vai estar preso aqui nesse local antes de ser conduzido para frente, certo? Aqui um exemplo disso num caminhão. Então, na hora de fazer os animais descerem do caminhão, esse colaborador está passando os pontos de equilíbrio dos animais para trás e esses animais estão vindo para a saída, né? Facilitando assim o manejo dele e não precisando usar nenhuma outra ferramenta que seja aversiva à condução dos animais. Resumindo, vamos ver se todo mundo entendeu. Então aqui eu tenho um diagrama de um animal, de um bovino, com essa linha verde que é o ponto de equilíbrio. O triângulo abaixo dele ali do desenho é a zona cega, que ele não está vendo nada, e o círculo ao redor é a distância de fuga, certo? O que acontece quando eu me posiciono neste ponto? Esse animal tem uma tendência a andar para trás. Quando eu mudo de posição para esse outro ponto, o que esse animal vai fazer? Vai para frente, né? O que ele faria se eu tivesse posicionado neste ponto? Ou ele não ia me enxergar ali, mas se ele me escuta, ele ia tentar virar a cabeça, e quando ele vira a cabeça, ele roda junto comigo. Então, esse ponto, inclusive está de vermelho, é para ser evitado. E, nesse outro ponto, o que ele faria? Nesse ponto, provavelmente ele não faria nada, porque eu estou fora da zona de influência, fora da zona de fuga dele, e para ele eu não represento nenhum tipo de perigo. Correto? Então vamos ao comportamento social desses animais. Como eu disse anteriormente, bovinos são animais gregários. O que significa isso? Significa que eles gostam de ficar junto, né? Isso faz com que eles estabeleçam algumas áreas de uso comum dentro das pastagens, baseado nessa preferência de querer ficar ou não ficar muito perto. Bom, eu tenho alguns conceitos. O primeiro deles é em relação ao espaço de uso, né? Espaço individual, que normalmente é determinado, no caso dos bovinos, pela distância de uma cabeçada. O animal não fica muito próximo a ponto de correr o risco de tomar uma cabeçada do animal vizinho. E eu tenho o espaço social, e aí o espaço social depende muito da relação entre eles, né? Então tem bovinos que aceitam outros animais, tem outros que aceitam menos. Então você ter ali escolhas, como ser humano também. Você faz mais amizade com uma determinada pessoa em relação a outra, você fica mais próximo de uma determinada pessoa em relação a outros. Bovinos também, mesma coisa. Então tem animais que eles preferem ficar mais juntos, outros que eles ficam mais separados, e esse é o espaço social deles, né? Então eu tenho o espaço individual, normalmente para não tomar uma cabeçada. No nosso caso é muito comum que seja a distância de um braço, ninguém quer tomar uma mãozada na cara, e no caso dos bovinos é a distância de uma cabeçada, tá? Dois conceitos que se relacionam com isso. O primeiro deles é a liderança. O líder é aquele animal que normalmente inicia os movimentos. Ele, por questões de familiaridade, de companheirismo, atrai o outro, né? Então aquele animal que é mais desinibido, que tem menos medo, ou que tem mais vontade das coisas, ele acaba indo na frente. Então ele vai beber água, todo mundo vai atrás do grupo social. Ele vai no coxo, todo mundo vai atrás dele. Ele entra no curral, os animais vão atrás dele. Então esse líder, ele faz com que as atividades daquele grupo social seja sincronizada, tá?
A dominância já é um pouco diferente. A dominância é relacionada com brigas, com competição. Bovinos estabelecem graus de hierarquia diferente, ele não necessariamente é uma linha única. Eu posso ter um animal que ele é dominante em relação ao segundo, esse segundo é dominante em relação a um terceiro, e esse terceiro é dominante em relação àquele primeiro, porque depende muito dessas relações. Um pode ser dominante por conta de ter armas diferentes, né, de ter chifre, o outro por ser mais pesado, o outro por ser mais inteligente. Isso pode acontecer. Então, não necessariamente a dominância é única e ela é para sempre, até porque o animal hoje pode ser dominante em relação a um, e depois de um tempo, depois de um animal engordar, o animal emagrecer, ou o animal ficar mais agressivo, essa dominância se inverter. Então isso pode acontecer também. Mas, uma vez formada, tende a reduzir a agressividade, porque define privilégios, né? O dominante simplesmente chega, o submisso sai de perto, e se ele não fizer isso, obviamente, aí o dominante vai acabar brigando com ele. Por que isso é importante? Vamos pensar aqui num confinamento, que é o melhor exemplo para ser dado em relação a esse tema. Imagina que eu trouxe animais de lugares diferentes e esse gado fica, não se conhece, não se conhecia, e começa a estabelecer esse grau de dominância, essa hierarquia de dominância. E aí eu tenho mais tempo brigando do que consumindo o produto, nesse caso, a comida que está ali no coxo, né? Ele passa mais tempo brigando, menos tempo se alimentando. À medida que vai passando o tempo, essa quantidade de brigas vem diminuindo e o tempo de alimentação, o uso do recurso limitado vai aumentando, né? Até chegar num ponto de equilíbrio X, num dia X. E esse dia é X mesmo por uma questão lógica. Se eu coloco grupos grandes, demora mais tempo do que grupos reduzidos. Obviamente, o animal consegue se reconhecer muito mais rápido se for um grupo reduzido do que com um grupo grande. Se eu ponho animais muito diferentes em termos de tamanho, ou paridade de armas, ou categorias animais, mais tempo vai demorar também. Quanto mais reduzido o espaço, maior a quantidade de brigas também. Então, várias coisas vão influenciar na capacidade desses animais de estabelecer essa hierarquia de dominância, da demora desse tempo, desse período. E aí chega lá no final, eles entram em equilíbrio. Tem umas brigas de manutenção, mas no fim eles passam bem mais tempo usando o recurso do que brigando. Se, por algum motivo, eu tirar animais e colocar outros animais diferentes no meio desse grupo que já estava formado, eu retorno novamente lá para o começo. E aí começam as brigas todas de novo. Então é importante nesse grupo de confinamento, uma vez formado o grupo de alimentação, ele ia até o final, né? Então tentar evitar fazer com que tu fique trocando toda hora os animais ali dentro, certo? E aqui a gente pode perceber bastante isso acontecendo. Nesse caso é uma suplementação, a gente vai perceber que tem ali alguns animais se alimentando no coxo e vai sair dois por trás. Um animal que está apanhando e, obviamente, o animal que está batendo nele. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: quem ganha mais peso nesse modelo, nessa situação aí? Né? Que muita gente deve ter respondido: o dominante, o que bate, né? E não é. Quem ganha mais peso é quem não se envolve na briga. Então aqui nessa tabela, nesse gráfico, nós temos a hierarquia de dominância, quanto mais alto, mais dominante, quanto mais baixo, mais submisso, e a largura da barra é o ganho de peso. E aí a gente nota que quem ganha mais peso é esse pessoal que está no meio, né, o que não se envolve na briga. Enquanto está todo mundo brigando, eles estão consumindo, né, eles não se preocupam com isso, certo? E quanto mais adensado é a estrutura onde a gente coloca os animais, pior é, né? Quanto mais apertado, mais brigas, maior a chance de brigas. Por isso que a gente tenta evitar colocar muitos animais, seja no curral, seja em confinamento, seja em qualquer outro lugar, né? Toda vez que eu tenho grupos muito adensados, a chance de ter briga é muito maior do que quando tem mais espaço, tá? Outra preocupação com relação a isso é quando eu misturo categorias animais diferentes.
Então, nesse caso, foram colocadas novilhas a pasto, com suplementação, com vacas junto com elas e sem vacas junto com elas. E foi medido o ganho de peso dessas novilhas, né? E a gente consegue perceber que novilhas com vacas junto, elas perdiam peso. Novilhas sem as vacas, elas ganhavam peso. Por que isso acontece? Porque as vacas, por serem maiores, por serem mais experientes, por terem maior dominância, não deixavam com que as novilhas se alimentassem desse suplemento. E isso fez com que o ganho de peso fosse bem diferente, certo? Outra coisa que é muito importante relacionada a essas questões de dominância é a quantidade de coxo que eu vou colocar para esses animais, né? Isso seja para qual suplemento for. Se nós fizéssemos uma pergunta aqui para vocês, qual seria, na opinião de vocês, a dimensão correta de um coxo para sal mineral? Muitos diriam 3, 4, 5, até 8 centímetros por cabeça, e tem gente que ainda faz essa conta contando com os dois lados do coxo, como se os bovinos pudessem comer cabeça a cabeça, o que eles não fazem, né? Sempre intercalado. Para qualquer outro suplemento, aí o pessoal falaria 30 centímetros, 40 centímetros, 80 centímetros. Então, muito variado também. Fomos procurar na literatura, e a literatura também é muito... fala de muitos valores totalmente diferentes. E quando a gente começa a esmiuçar cada um desses trabalhos, nenhum deles dá uma justificativa do porquê que deve ser cada dimensão. E aí, a gente foi pesquisar sobre isso, para tentar avaliar qual seria, ou por que aconteceria essa variação tão grande de sugestões para tamanhos de coxo, né? Então, nesse experimento, nós colocamos câmeras filmando 24 horas durante 3 dias seguidos, 5 grupos de animais diferentes, né? Todos os animais eram pintados na paleta, para que a gente identificasse esses animais por essa câmera, e foram colocados 4 centímetros por animal, 8 centímetros, 12 centímetros em um suplemento de baixo consumo, como se fosse um sal com um pouquinho de proteinado. E 12, 24 e 36 centímetros num suplemento um pouco de maior consumo, tá? Para a gente ver a diferença. Aqui, uma diferença já gritante entre o uso do coxo com 4 centímetros por animal, contando um lado só, então linear mesmo, e 12 centímetros. A gente consegue perceber com isso a distribuição dos animais ao redor do coxo é bem distinta, tá? Então aqui vamos aos resultados. Com 4 centímetros, a quantidade média de brigas por animal foi de 12 brigas, né? Com 8 centímetros, essas brigas caíam pela metade, 6 brigas. Com 12 centímetros, elas ficavam nos mesmos 6 brigas por animal dia, tá? Só que a ingestão do consumo desse produto foi de 5 horas com 4 centímetros, de 3 horas com 8 centímetros e com 12, 1 hora apenas, certo? Por que isso é importante? Esse produto é um produto que ele é dado na transição do período de seca, de chuvas para seca, né? Então ele ainda pode, eventualmente, chover. E produtos desse tipo não podem molhar, com o risco de você perder o produto. Então, quanto mais rápido ele for consumido, melhor para a gente, certo? Então, neste caso, a sugestão para esse produto seriam de 12 centímetros. Outra coisa que a gente tem que levar em conta, esse estudo foi feito com novilhas, Nelore, mochas de 300 quilos em média, né? Por que eu estou falando isso? Porque se eu tivesse usado machos chifrudos com 500 quilos, provavelmente esse resultado seria diferente disso. O que eu quero dizer? Que a melhor forma de você estabelecer qual é o espaçamento correto de um coxo é a observação. Eu não posso aqui orientar todos a falar, vamos utilizar sempre 12 ou sempre 8, porque não é assim que funciona. Depende da característica de cada animal. Se eles são animais que já estão com a hierarquia estabelecida, vai ser uma dimensão. Se eles não têm a hierarquia estabelecida, vai ser outra dimensão, né? Então tudo isso vai importar também. E no outro produto? No outro produto,
que era de 0,33% do peso vivo de consumo, né? Nós usamos 16, 32 e 48. O número médio de brigas foi 10, no caso do 16, 5 no 32, 5 no 48. E o tempo médio de ingestão, 1 hora, 1 hora, 1 hora, ou seja, nesse caso, não tendo diferença dessas dimensões todas, a gente, nesse caso, utilizaria 32 centímetros, menos gasto com coxo e menos brigas, certo? Só que aqui nós fizemos uma outra avaliação. Como os animais eram pintados, a gente começou a perceber que alguns animais não tinham acesso ao coxo, ao comedouro, hora nenhuma do dia. Então, com 16 centímetros, 42% deles não acessavam. Lembra que a gente colocou isso 3 dias seguidos em 5 grupos diferentes. Então, essa é a média disso tudo. 42 é muita coisa. 42% dos animais não acessavam o coxo hora nenhuma, e com 32 e 48, 25 a 30% não acessavam o coxo hora nenhuma. Por que isso é importante? Porque eu começo a ter disparidade de ganho de peso. Animais ganhando mais, animais ganhando menos. Cabeceira e fundo vai aumentando cada vez mais essa distância. Como resolver isso? Né? Colocando mais coxo, provavelmente não vai resolver. Olha lá. Nesse outro estudo, foi colocado um animal conhecidamente dominante e um animal conhecidamente submisso. 8 metros de coxo para 2 animais. Soltou os animais lá e foram avaliando onde que esses animais se posicionavam dentro da área de confinamento com o coxo lá. Então começou 4,42 e foi passando o tempo. A dominante ficou o tempo inteiro no coxo, a submissa só chegou no coxo às 5h40, ficou lá por 5 minutos e saiu. E o posicionamento dela, nesse momento, ela estava no canto direito do coxo, enquanto que a dominante estava no meio do coxo, ou seja, 4 metros de distância de uma para outra, e ainda assim a submissa só chegou lá rapidinho e saiu. Como que faz para resolver essa situação? Bom, alguns pesquisadores buscaram resolver essa situação fazendo outro estudo com separações, né? Então, essa mesma situação, uma vaca conhecidamente dominante, uma vaca conhecidamente submissa. No primeiro caso, sem separação nenhuma, a vaca dominante ficou quase a totalidade do tempo no coxo, a submissa só um pouquinho. Com uma separação total, ou seja, uma estrutura que separasse corpo e cabeça, a dominante ficou bastante tempo, quase a totalidade do tempo, a submissa menos de 80%, mas já deu uma melhorada boa, se a gente for pensar em alimentação. Separando só o corpo, essa diferença fica muito grande ainda, né? O que a gente consegue notar é que as brigas ocorrem pela cabeça, né? Pela cabeça. Lembra por que a distância, numa das distâncias que nós avaliamos, a distância de uma cabeçada era essa distância individual. O animal não quer tomar cabeçada. Então, quando eu separo só a cabeça, só o corpo, o tempo de uso da submissa é muito pequeno. Quando eu separo só a cabeça, já melhora bastante, né? Então está ali em torno de 70% o uso da submissa e quase 100% dominante. E se eu coloco apenas um vergalhão, então em vez de fazer uma separação total, eu faço só um vergalhão, porque quando ela está com a cabeça enfiada dentro do coxo, ele não consegue brigar com o animal que está do lado, porque tem um vergalhão atravessado no meio do coxo. Então, isso já é bastante eficiente. Ideia interessante. O que mais que a gente poderia fazer? Ao invés de colocar uma única linha de coxo, eu poderia separar isso em vários coxos. Então, numa praça de suplementação, eu coloco numa das pontas um comedouro, uma linha de comedouro ali, na outra ponta outro, na outra ponta outro, na outra ponta outro, e isso resolve bastante o nosso problema com dominância, certo? Outra coisa que a gente tem que avaliar no dia a dia é a disposição dos recursos. Não adianta nada eu pensar assim, vou colocar coxo, coberto, bonitão, gasto um monte de dinheiro para fazer isso, e eu não dou manutenção nessa área, né? Então essa é um exemplo muito interessante disso. Foi utilizado
esses coxos fixos, e o proprietário dessa fazenda chegou para mim: Adriano, o gado não está usando, não está se alimentando direito, o meu consumo de tal produto está sendo muito baixo. Eu falei: bom, vamos lá ver como é que está sendo a distribuição disso, como é que está o coxo, a localização dele. E chegando lá, o vaqueiro precisou ir com uma caminhonete traçada para poder colocar o produto dentro do comedouro. Bom, se a gente está tendo que ir com caminhonete para poder acessar o coxo, imagina um bovino que tem que caminhar até lá para poder acessar. Ele não vai fazer isso, ou se ele fizer, ele vai fazer menos vezes, porque isso incomoda ele, principalmente se nesse local tiver pedras, que aí ele não consegue nem enxergar onde estão as pedras e acaba pisando e se machucando, né? Então, e muitas vezes não dá a altura também, né? Porque começa a fazer buraco, e aí quando ele vai ver, ele tem que esticar o pescoço para poder acessar a comida ali dentro do comedouro. Então, se for realizar se for construir na fazenda comedouros fixos, é muito importante que sejam dadas manutenções nesses coxos, nesses comedouros. E outra coisa que a gente tem que se preocupar é que normalmente quando eu faço alguma suplementação proteico-energética, esse produto atrai pequenos animais, pequenos roedores, pequenos lagartos, e esses animais, ao tentar acessar esses comedouros que estão esburacados e com formação de lama, eles acabam ficando presos na lama e morrem ali, né? Começa a chover, essa chuva faz com que ali ao redor do coxo tenha água, e o animal, na hora de comer o produto, o bovino, come o produto, dá sede, ele vai beber a água, aquela que está lá mais próxima dele, e isso também acaba gerando surtos de botulismo, com água contaminada por conta dessa má disposição desses comedouros, da falta de manutenção neles, essa formação de lama, barro, buraco ao redor dele.